Em um certo romance de ficção, é descrito que todas as pessoas na Terra passaram de repente a saber a data e a hora do acontecimento mais irreversível de suas vidas. Segundo o autor, a maioria preferiu não fazer uso dessa informação e escolheu, em vez disso, continuar na ignorância. Olá, pessoal! Ainda assim, esse tipo de acontecimento teria sem dúvida sido útil para os passageiros e tripulantes do Titanic, o luxuoso navio considerado inafundável, que perderam a vida entre a noite de 14 e a madrugada de 15 de abril de 1912. De acordo com os registros oficiais, essa tragédia tirou a vida de 1.513 pessoas. Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Pipa. Prazer, eu sou o Deluca. E hoje o nosso tema é realmente fascinante. Então, hora de começarmos. Será que essa tragédia poderia ter sido evitada? Se as pessoas tivessem sido avisadas com antecedência sobre a possibilidade do naufrágio naquela noite fatídica, será que muitos dos que perderam a vida teriam desistido de embarcar no Titanic? Muito provavelmente a maioria simplesmente não teria acreditado. Mas o mais assustador é que, na verdade, já existia uma história que previa o naufrágio do Titanic com uma precisão impressionante. Em 1898, 16 anos antes do acidente, o escritor Morgan Robertson publicou o romance O Naufrágio do Titã. Na obra, um enorme navio de passageiros, moderno e luxuoso, colide com um iceberg no Atlântico Norte e afunda. O livro, lançado em tiragem limitada por uma editora americana chamada M.F. Mansfield, foi escrito por um autor praticamente desconhecido, e na época quase ninguém lhe deu atenção. Só depois da tragédia que a obra voltou à tona. E com razão. No romance, o navio se choca com um iceberg em abril, a cerca de 900 milhas a leste de Nova York, e afunda após sofrer um rombo no lado direito do casco. Ou seja, o nome da embarcação, a época do naufrágio, a causa do acidente e até mesmo a localização coincidem quase exatamente com os fatos reais envolvendo o Titanic. Desde então, sempre que chega o aniversário da tragédia do Titanic, esse livro volta a ser reeditado e novas histórias curiosas sobre sua origem continuam vindo à tona. Dizem que Morgan Robertson, que já havia sido marinheiro, escreveu a obra enquanto estava acometido por uma forte gripe. Delirando com febre alta, ele teria visto diante dos olhos cenas vívidas do acidente. O impacto com o iceberg, os gritos de desespero, os corpos das vítimas. Visões tão perturbadoras que ele não sabia como lidar com aquilo. Então, decidiu despejá-las nas páginas de um romance. Assustador, não é? Dá até arrepio, não dá? Mas isso é apenas uma pequena parte dos mistérios por trás do acidente marítimo mais aterrorizante da história. O mistério da pulseira de ouro. Entre os destroços do Titanic resgatados do fundo do mar, um dos objetos que mais chamou a atenção foi uma pulseira de corrente dourada com o nome Amy gravada em letras prateadas. Ela foi encontrada quase 100 anos depois do naufrágio do Titanic. Mas por que será que esse objeto despertou tanto interesse e foi arrematado por uma quantia absurda em um leilão? De fato, é uma peça extremamente refinada e valiosa, adornada com prata trabalhada e diamantes, com o nome Amy gravado nela. No entanto, o que realmente fascinou as pessoas não foi o valor como joia, mas sim a história escondida por trás dela. Afinal, quem era essa tal Amy? Dizem que entre os passageiros do Titanic não havia nenhuma mulher com esse nome que também tivesse condições de possuir uma pulseira tão cara. Será então que a pulseira pertencia à tripulante Amanda, ou talvez a Amanda ou a Melly, que estavam na segunda classe? Mas também é difícil imaginar que alguma delas tivesse recursos para ter um objeto tão luxuoso. Ou será que essa pulseira era na verdade um presente preparado para alguém? Muito provavelmente jamais saberemos a verdade, pois as 3 mulheres citadas agora fazem parte da lista mais longa do Titanic, a lista de vítimas fatais. O mistério do diamante azul. Mesmo assim, nem todos os tesouros que estavam a bordo do Titanic no momento do naufrágio voltaram à tona. Alguns continuam até hoje adormecidos nas profundezas do mar, a mais de 3.500 metros de profundidade. Ou melhor dizendo, talvez ninguém saiba ao certo onde eles realmente estão.
De acordo com os registros existentes sobre o navio, esses tesouros estavam entre os mais valiosos, guardados em cofres altamente seguros e sendo transportados pelo Atlântico. Entre essas joias, a que mais chamou a atenção da mídia foi um diamante azul de 45 quilates, conhecido como Hope Diamond. A maioria dos maiores diamantes do mundo carrega uma história marcada por tragédias. E o Hope Diamond não foge à regra. Acredita-se que ele tenha sido lapidado a partir de uma pedra bruta de 115 quilates vinda da Índia, apresentada à corte francesa, e que seu surgimento coincidiu com o início da peste no século XVII, epidemia que matou milhões de pessoas pela Europa. Mais tarde, esse diamante, que parecia carregar uma maldição, acabou sendo dividido em 3 partes. De um desses fragmentos foi lapidado um diamante de 69 quilates, que virou um pingente decorado com a insígnia da Ordem do Tozão de Ouro. A última pessoa conhecida a usar esse pingente foi Maria Antonieta, e como todos sabem, seu destino foi a guilhotina. Depois disso, a pedra desapareceu por um tempo, até ressurgir em 1839. O novo dono, Henry Hope, demorou a perceber que o diamante de 45,5 quilates que havia adquirido era feito a partir da mesma pedra da infeliz rainha da França. Mas a maldição não poupou nem mesmo a família Hope. O filho de Henry morreu envenenado e seu neto Francis acabou falido. Antes disso, porém, ele havia presenteado sua futura esposa, Mayorre, com a joia. Em seguida, a pedra passou pelas mãos do renomado joalheiro Pierre Cartier, que a vendeu para Evelyn McLean. Por fim, após a morte de Evelyn, o diamante foi parar nas mãos de Harry Hinston, que o doou ao Museu Smithsonian, onde passou a ser exibido ao público. Atualmente, esse diamante está exposto nesse mesmo museu. E é aí que surge a dúvida. Afinal, o que havia então no cofre do Titanic? Por mais surpreendente que pareça, embora a presença do Hope Diamond no Titanic tenha sido desmentida e atribuída à imprensa sensacionalista da época, é bastante plausível que realmente houvesse uma pedra azul a bordo daquele navio amaldiçoado. Segundo uma fonte, tratava-se de uma safira azul chamada Love of the Sea, montada em um anel de noivado de ouro, presente que um homem rico deu à sua noiva durante a viagem. E de acordo com esse relato, a joia foi de fato guardada em um cofre e desapareceu completamente, sem deixar vestígios. Inspirado por essa história, o diretor James Cameron criou em seu filme a cena em que o personagem fictício Caledon presenteia sua noiva Rose com uma pedra azul. O relógio. A propósito, a história do relógio de Sidney Leslie Sedunary, um passageiro de terceira classe de 25 anos, não é ficção, e chegou a ser arrematada em um leilão por impressionantes $87 mil. Sidney embarcou no Titanic ao lado da esposa grávida, com o sonho de começar uma nova vida nos Estados Unidos. Mas essa tragédia cruel interrompeu seus planos para sempre. Quando o navio Mackay Bennett foi enviado para resgatar os corpos das vítimas e encontrou o corpo de Sedunary, havia um relógio no bolso de suas roupas. O mecanismo estava totalmente corroído pela ferrugem e danificado pela água salgada, mas o mostrador guardava uma marca inquietante. Os ponteiros pararam exatamente a 1h50, o que coincide quase perfeitamente com o horário em que o navio começou a se partir. Sua esposa, Mary Sedunary, conseguiu sobreviver. Ela voltou para a Inglaterra e deu à luz o filho do casal. Para Sidney, o tempo parou para sempre nas águas geladas do Atlântico. E o que restou foi apenas aquele relógio silencioso, uma testemunha muda do mais famoso desastre marítimo da história. Durante muitos anos, esse relógio foi mantido pela família de Sidney como uma relíquia que contava a história daquela noite fatídica. Décadas depois, ele foi finalmente colocado em leilão e, em 2017, foi vendido por 68.750 libras. Quem o adquiriu levou para casa não apenas um item raro, mas um objeto que carrega consigo os últimos instantes da vida de um passageiro do Titanic. Centenas de pares de sapatos. Nem todos os vestígios que testemunharam o naufrágio do Titanic têm chances de serem trazidos de volta à superfície no futuro. Há coisas que talvez seja melhor deixar para sempre adormecidas no fundo do mar. E não estamos falando apenas dos próprios corpos das vítimas que afundaram junto com o navio. Na verdade, um dos aspectos mais perturbadores do naufrágio do Titanic é que nenhum dos corpos que afundaram com o navio foi encontrado no local. Isso não tem nada de sobrenatural.
Os corpos não subiram aos céus, não foram engolidos inteiros por criaturas das profundezas nem abduzidos por alienígenas. Esses corpos simplesmente se desintegraram por completo. Afinal, o Titanic afundou em 1912 e só foi redescoberta em setembro de 1985, mais de 70 anos depois. Durante esse longo período, os corpos ficaram à mercê de criaturas necrófagas das profundezas a 3.500 metros abaixo da superfície. Mesmo os restos que essas criaturas não consumiram foram completamente dissolvidos pela combinação de pressão extrema, água salgada e ação bacteriana. Pouco tempo depois, os ossos também tiveram o mesmo destino. Nessas profundezas, os ossos ficam expostos a uma intensa salinidade, à pressão esmagadora e ao ataque constante de bactérias e organismos que se alimentam de matéria morta. Os ossos humanos são compostos principalmente por fosfato de cálcio, a hidroxiapatita, mas nesse ambiente químico hostil, até esse mineral acaba se dissolvendo e sendo levado embora com o tempo. Segundo cálculos de especialistas, todos os ossos já haviam desaparecido por completo por volta dos anos 1940, ou seja, 40 anos antes da redescoberta do Titanic. No entanto, alguns especialistas acreditam que áreas isoladas do navio, como a sala das máquinas, poderiam ter preservado os corpos por mais tempo. Mas quanto mais o tempo passa, menores são as chances de que eles sejam encontrados, e praticamente nulas as chances de se conseguir identificá-los. Ainda assim, nos locais onde os corpos se desintegraram, restaram vestígios silenciosos que testemunham seu descanso final. Estamos falando de centenas de pares de sapatos de couro. Pesquisadores notaram que há muitos sapatos espalhados pelos arredores do navio e dentro das cabines, mas o curioso é que sempre aparecem aos pares. Cada par indica claramente o lugar onde um corpo permaneceu por um tempo. Os sapatos de couro não desaparecem completamente, mesmo após décadas naquele ambiente marinho extremo. E isso se deve ao ácido tânico usado no processo de curtimento do couro, que protegeu o material da decomposição total. Assim, para as vítimas que afundaram com o Titanic, os sapatos acabaram se tornando seu único e silencioso túmulo. Você não acha que o naufrágio do Titanic parece ter algum tipo de ligação misteriosa com o rumo que a história da humanidade tomou depois? Esse desastre ocorreu pouco antes da Primeira Guerra Mundial, uma das maiores tragédias sangrentas da humanidade, e está envolta em inúmeros enigmas. Um exemplo recente é o desaparecimento do submersível ocorrido em 18 de junho de 2023. Aquele submersível transportava turistas curiosos até o local do naufrágio do Titanic e, ironicamente, tinha recebido o nome de Titã. Talvez tanto o naufrágio do Titanic quanto o desaparecimento posterior do Titã sejam, de alguma forma, alertas sobre os perigos da arrogância humana. Por mais que pareçam apenas coincidências, esses eventos acabam nos tocando, como se houvesse algo de misterioso por trás de tudo isso. E se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de deixar um like e compartilhar com seus amigos em suas redes sociais. E muito obrigado por assistir até o final. Nos vemos na próxima aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.